Hoje eu tô com a Fátima Cruz, é uma mulher que eu conheço há uns 20 anos mais ou menos. Ela tem uma empresa de locação de videocirurgia, então ela aloca equipamentos, instrumentos, óticas rígidas, todas as soluções que são necessárias para acontecer uma cirurgia por vídeo. Como é que você entrou na videocirurgia e como é que você chegou nessa parte de locação de equipamentos e instrumentos? Isso é legal. Essa minha história é muito legal. Sou instrumentadora por 30 anos, então eu nasci com a laparoscopia no Brasil, praticamente. Trabalhei com um dos precursores da laparoscopia no Brasil, que é o Dr. Sérgio Hall. E aí fui trabalhando e aprendendo sobre o material, aprendendo a montar, a desmontar, a saber o que está montado certo, o que está montado errado, porque né, ninguém sabia, era tudo muito novo para todo mundo. Então era médico, instrumentador, todo mundo ali para poder fazer com que aquilo ficasse perfeito para começar uma cirurgia. Então assim, é muito minucioso tudo que eu passei. Você instrumentava só para ele? Não, eu comecei antes num hospital como instrumentadora de cirurgia aberta. Sim. E nesse hospital já tinha um médico que começou a levar a cirurgia, mas onde eu fiquei, que eu comecei mesmo foi com ele, Sérgio Hall, que fazia cirurgias que ele tinha o próprio equipamento, né? Na época que a gente começou a cirurgia de laparoscopia, os hospitais não tinham, então assim, os médicos tinham os equipamentos, eles tinham os próprios instrumentais, eles tinham as próprias óticas, e quem tomava conta desses materiais, desses equipamentos, eram nós instrumentadoras, que fazia toda a limpeza, que a gente fazia todo o processo para iniciar a cirurgia, nós que fazíamos. Uhum. E depois disso, eu saí do Sérgio Hall por opção e fui trabalhar com outro médico conhecido também, que isso é muito legal, porque quando a gente fazia cirurgia, a gente cancelava, convertia muita cirurgia nesse hospital. Muita, assim, então a gente tinha uma média de 5 vesículas por dia e 4 a gente convertia. Por que que a gente convertia? Porque esse hospital em particular fazia locação de equipamentos e instrumentais e era muito ruim, muito ruim. E eu vendo aquilo, né, já vinha há alguns anos da laparoscopia e fazendo cirurgia e vendo que o resultado da cirurgia era muito bom, que o paciente ia embora muito cedo para casa fazendo a cirurgia por vídeo. Um dia eu estava numa cirurgia e muito complicada, muito difícil, não enxergava. Não enxergava não é porque sangrava, não enxergava porque não tinha condições, a ótica estava em más condições, os instrumentais em más condições, a câmera em más condições, tudo muito ruim. E eu virei para os médicos que eu estava operando e falei assim, e se eu, Fátima, comprar um equipamento e colocar aqui no hospital, vocês oferecem para o diretor para trazer qualidade para vocês. Para eles operarem com o meu material, para vocês poderem ter qualidade de serviço e a gente não precisar converter uma cirurgia. A cirurgia parou, todo mundo parou, olhou para minha cara e falou assim, como você vai fazer isso? Eu falei, eu não sei, mas eu vou fazer. E aí eu falei, vocês só me dão tempo e eu vou fazer. E aí eu comecei a correr atrás, pedi o primeiro valor, que na época, assim, eu acho que é até legal falar, porque eu pedi 60 mil para começar o trabalho e entrei nesse hospital. A gente nunca mais teve uma conversão por material ruim ou por um equipamento ruim. Casos à parte, né? Porque, sei lá, é um tumor e
ter que abrir, mas a gente pôr equipamento e pôr instrumental, a gente nunca mais teve, né, problema de conversão de cirurgia. Então, assim, aí que eu comecei. E aí eu comecei com esse mesmo médico que eu operava nesse hospital fixo, com o meu equipamento, ele começou a me levar para outros hospitais. Então, ele me levava para o São Luís, ele me levava para o Alvorada de Moema, ele entrava com o meu equipamento e eu fazia cirurgia, montava tudo para ele no hospital e ia embora. Então, eu fazia isso, a gente chamava na época de serviço volante. E aí os médicos que operavam nesses mesmos hospitais começaram a ver o meu trabalho e falavam, eu quero operar com o equipamento da Fátima, eu não quero operar com o equipamento da casa. Então os hospitais começaram a me chamar, falar, olha, Fátima, você pode, o médico fulano vai vir aqui, você pode trazer o equipamento porque ele quer operar com o seu equipamento? E assim que eu comecei. E assim foi no primeiro hospital, e assim foi no segundo hospital, e a empresa foi crescendo, onde hoje a gente tem quase 30 anos no mercado, fazendo um serviço de excelência. Muito legal. Naquela época, o mercado tinha outras opções de locação ou você foi meio que uma pioneira na... Eu fui uma das pioneiras, acho que tinha uma ou duas empresas apenas no começo fazendo isso. Que eram, se eu não me engano, na época, a Vedelap. E depois uma empresa... Egite já existia ainda não? Não existia. Acho que foi a Vedelap e a segunda empresa foi a minha, se eu não me engano, se não estou enganada, acho que foi a segunda, ou segunda ou terceira empresa, mas acho que foi a segunda empresa. Depois vieram outras, que eu ajudei até formar essas outras empresas, ensinei muito a algumas outras pessoas que estão aí no mercado. Hoje não sei te dizer quantas tem, mas eu fui uma das... dos que começou a... Comecei aí o trabalho por uma brincadeira, por uma questão assim, e o que eu acho mais legal é que foi por uma questão de assim, necessidade de você ver tanta gente sofrendo sem necessidade, sabe? Tanto médico tendo dificuldade para operar. E um monte de paciente que deita para fazer uma cirurgia achando que vai acordar com 3, 4 furinhos e acorda com uma laparotomia. Então isso me deixava muito chateada, me deixava muito triste. E assim, veio disso, assim. Sigam a gente nas redes sociais. Curte, compartilha. Até o próximo vídeo. Obrigado, abraço.